Colegas, hoje vamos falar de um problema que acaba por ser meio anedótico, mas daquelas anedotas que em vez de nos fazerem rir, fazem chorar. Eu, por exemplo, tenho lido com alguma atenção alguns textos que via comentários me chegam e que são de uma pobreza tal que nem sequer dão para se poder responder, tal incoerência, tal aquilo que pretendem exprimir, vomitam meia dúzia de gramas de ódio, meia dúzia de gramas de estupidez e, de uma maneira geral, nem sequer me dão o gozo de eu poder responder com algum humor àqueles erros crassos que algumas pessoas cometem. Vê-se que, por exemplo, há pessoas que não são enfermeiros, que têm acesso àquilo que se escreve nesta casa, nesta instituição, o Sindicato dos Enfermeiros, no meu blog, e como têm acesso, que é público, é evidente que também têm o direito, e ninguém lhe vai coartar, de escreverem o que lhes for sugerido pela sua capacidade literária. A verdade é que, em muitos casos, é muito pobre, desde não saberem que o verbo haver, no sentido de existir, não se conjuga, e não se pode dizer houveram, mas tem que ser houve, haviam, não haviam, há ou havia. E, portanto, desde esses erros gramaticais que antigamente não eram permitidos, até não saberem quais são as minhas diabruras, nem conhecerem minimamente o meu currículo para saberem com quem estão a falar e de quem estão a falar, e é pena que assim seja, porque teria todo prazer, até em termos literários, de responder com algum humor a essas pessoas, e a pobreza dos comentários que fazem a tal ordem nem sequer me dá gozo para lhes dar uma resposta. Não é por falta de respeito, é porque não vale a pena tal o nível a que esses comentários muitas vezes chegam. Outro problema, que não é menos importante, é que esses comunicados andam à volta do problema que se gerou com aquilo que os sindicatos acordaram em termos de revisão da tabela salarial dos CIT. Há alguns que dizem que foram os CIT que foram abandonados pelos sindicatos e que os sindicatos nunca tomaram conta deles, que tomaram não sei o quê. Bom, tudo isso é mentira. Porque há muito tempo que os sindicatos tendem a uniformizar não só as remunerações como até as carreiras, e a fundir os dois decretos, 247 com 248, porque não faz sentido, na mesma instituição, é que chamam por arranjo de desorçamentação, EPE, não faz sentido haver uma estrutura que é a enfermagem com dois estatutos completamente semelhantes e que têm pessoas diferentes para usufruírem desse estatuto. Isto não faz qualquer sentido, é de uma irracionalidade a toda a prova. Portanto, é mentira, e que fique bem assente, que não há ninguém que se tenha mais interessado pelos enfermeiros CIT do que o nosso sindicato, entre outros, mas o nosso sindicato tem provas, datas, de que nos temos interessado. Há, de facto, uns cogumelos que germinam um pouco por todo o lado, sobretudo no outono, que os franceses chamam de champignon, e esses cogumelos pretendem cativar à sua volta alguns distraídos que pensam que está ali o seu salvador, armam em profetas e, como profetas, prometem resolver problemas e fazer coisas e querem ter a sua clientela à volta de. Isto é terrivelmente negativo para o sindicato. E o sindicato não sou eu, nem é a minha direção. O sindicato são os enfermeiros todos que a ele aderiram. E esses enfermeiros são prejudicados por estas atitudes. Foi assim que os franceses deram cabo do sindicalismo há umas décadas atrás e hoje, felizmente, tentam recuperar aquilo que perderam, porque sendo sindicatos fortes e centrais com sindicalismo forte, foram-se dividindo com estes tais cogumelos que vão surgindo, sobretudo no outono, e que vêm com uma mensagem de esperança, mas esquecem o pormenor, é que não têm capacidade nenhuma, nem de resolver os problemas através da lei, nem de resolverem os problemas, porque muitas vezes limitam-se a congregarem à sua volta um grupo de amigos
e de pessoas que têm que se agarrar a alguma coisa, como faz, por exemplo, o afogado. Não tendo mais a que se agarrar, se lhe aparecer uma palha, é capaz de se agarrar a ela, só que o resultado é negativo, porque afoga-se na mesma, dado que a palha não tem consistência nem lastro suficiente para suportar o peso do afogado. E nós gostaríamos que isto não acontecesse na enfermagem. Também, por outro lado, e para terminar, temos que alertar as pessoas de que os sindicatos não podem negociar para não sindicalizados. Os sindicatos só podem negociar para os que são sócios do sindicato e para os problemas que esses sócios têm. Que, por acaso, muitos deles são, sim, têm-se vindo a sindicalizar de uma forma bastante volumosa, o que é bom, porque, para além desta luta, que é, quanto a nós, menor, há lutas maiores que têm que ser encetadas logo que tenhamos governo e onde vamos precisar da associação de muitos enfermeiros, porque os problemas estão a surgir a cada momento que passa, porque o trabalho dos enfermeiros é um trabalho muito querido, é um trabalho muito desejado e, como tal, temos que o fazer valorizar. Portanto, não venham com teorias perdidas, falidas, porque efetivamente se há alguém que está interessado em resolver os problemas dos CIT, e não só, somos nós. Mas problemas que têm que ser uniformes, que têm que se uniformizar, porque se isso não acontecer, acontece que de um lado estamos a chorar, estão outros a rir, e isso não é uma forma de resolver problemas de classe. Para nós, os problemas são únicos e cada qual que os tem é para nós os resolver.